Vamos lá, vamos seguindo aqui no Morning. A mãe do dono desta voz aqui. Atenção, queridos ouvintes. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas. Que música boa. Mas não mudam quando é lua cheia. Aí me empolguei, Pepito. Nossa, vai se empolgar agora no refrão. Sabe amar. Fica esperando alguém que caiba no seu sonho. Nossa, Cazuza. Raízes que vão aumentando como insetos em volta da lâmpada. Todo mundo junto. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Pra essa gente. Caramba, já virei a cadeira. Cara, eu amo Cazuza, cara. Uma das minhas grandes frustrações como repórter musical foi não ter tido a chance de falar com ele tete a tete ali. Já passei pertinho, trabalhava no rádio ainda, já trabalhava como menina no rádio. Vamos lá, o dono da... Compartilhamos aniversários. Olha aí. É o seguinte, a mãe do dono dessa voz que a gente tá ouvindo, a Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, conta no documentário que o pai dele, no final dos anos 90, saiu armado de casa numa espécie de dia de fúria para matar o jornalista que havia produzido uma reportagem de capa da revista Veja. Eu me lembro dessa capa, Fefito. Também lembro. Dá uma olhada, ó, a gente tá mostrando aí pra você que nos acompanha a imagem, traz lá a foto do Cazuza já bem magro, né, esquálido ali, pra ser mais exato. Com a manchete, uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. Foi muito, né? Essa capa é uma capa emblemática do bom e do mau jornalismo. Porque era o bom jornalismo no sentido de que você tinha o furo de uma pessoa agonizando em praça pública com a AIDS no final dos anos 80, ainda com a epidemia super em estágio avançado no Brasil. E é uma pessoa pública e corajosa, portanto, a fazer isso, mas também de mau jornalismo pelo seu texto e pelas declarações que decidiu ressaltar. Segundo a Lucinha Araújo, vamos entender melhor essa história, no filme Carta para Além dos Muros, vocês lembram que no final do ano passado a gente recebeu aqui 2 pessoas para falar sobre HIV e prevenção, e eles estavam divulgando, inclusive, esse filme, Carta para Além dos Muros, que finalmente estreou, faz um panorama do vírus HIV e da AIDS no Brasil desde o início da epidemia e hoje em dia os tratamentos muito avançados. Um dos assuntos abordados então é a vida do Cazuza com a Lucinha Araújo. A Lucinha Araújo diz que essa capa da Veja, que diz que uma vítima da AIDS agoniza em praça pública, chegou a fazer o Cazuza passar mal a ponto de ser internado. Segundo ela, o pai dele, o João Araújo, chegou a sair armado de casa atrás do jornalista. Disse a Lucinha, ele pegou uma arma e foi pra rua matar o jornalista. O pai do Cazuza foi até a rua do autor da reportagem, lá na zona sul do Rio de Janeiro, mas o jornalista foi avisado por vizinhos e conseguiu fugir. O que tem de tão pesado nessa reportagem que eu li, inclusive, há alguns anos? Eu acho que mais do que as declarações pesadas do Cazuza, que de fato o Cazuza chega a falar sobre o Lauro Corona, que era um galã da época, dizendo que ele deve ter morrido de AIDS também, vítima da AIDS também, ao contrário do que a família dele dizia, e falar um pouco sobre a situação do Brasil na época. O último parágrafo dessa reportagem em específico abalou muito o Cazuza, porque esse último parágrafo basicamente dizia que o Cazuza poderia ser talentoso, mas cairia no esquecimento por jamais ser comparado a alguém como um Noel Rosa. Basicamente, depois de explorar toda a doença do Cazuza, toda a agonia e a angústia dele, a revista no último parágrafo disse que ele não era um bom músico ou um bom compositor. Foi isso que fez o Cazuza passar muito mal. A Lucinha não dá entrevista pra revista Veja até hoje, e eu sei disso porque entrevistei ela há uns 10 anos para o Diário de São Paulo, na época que ela trabalhava, e ela fez questão de checar se eu não era um repórter da Veja. Ela, desde então, não fala com a revista. A revista, obviamente, mudou de posicionamento, também entendeu melhor o que é ser soropositivo no Brasil, já fez reportagens muito interessantes sobre o assunto também. Não é a mesma revista de 1989, mas é muito difícil superar essa mágoa, especialmente porque a Lucinha tem a certeza de que, ao ser internado, ao passar mal, e ela conta isso no livro que ela escreveu sobre o Cazuza, que ele passou tão mal, que tremia, chegou a desmaiar, ir para o hospital e ser internado, ela acha que isso acabou precipitando também a morte
morte do próprio filho, uma vez que ele foi internado por causa disso. Pesado esse depoimento, né? Olha, é pesado, é difícil, né, essa decisão. Imagina ali, né, a revista em reportar um fato, em ter uma delicadeza em reportar um fato muito sensível, né, e uma doença ainda que na época pouco se sabia, né? Sim. Era uma doença que já tinha cometido o Lauro Corona, como você falou, mas ainda pouco se sabia o que era aquilo, né, a tal da síndrome da imunodeficiência. Eu recomendo aqui um livro para você que se interessa pela história e quer aprofundar. Isso aqui é o que o Fefito citou, que é a biografia Só as Mães São Felizes, em depoimento da Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, a jornalista Regina Echeverria, que escreveu toda essa fase, né, desde a formação do Cazuza, ali no início do Barão Vermelho, com a indicação, quem indicou o Cazuza para o Barão foi o Léo Jaime. Sim, verdade. Léo Jaime poderia fazer ali os vocais, foi convidado, né, pelo Maurício Barros, pelo Guto Goff, pelo Frejá. Sim. E pelo Dé Palmeira na época da formação. E ele falou, não, um cara certo pra fazer isso aqui é esse cara aqui, ó, o Cazuza, vocês têm que ouvir esse cara. Que era uma estrela, né? Tanto que saiu em carreira solo. Exato. As músicas dele são lembradas até hoje. É importante a gente se lembrar coisas muito rápidas. Quem mostrava a cara portando o HIV nos anos 80 era muito corajoso. Eu lembro de uma reportagem da Veja, antes dessa do Cazuza, inclusive, que dizia de um pedreiro que quando viu o resultado positivo, achou que era bom. Achou que era legal. Havia muita desinformação na época. Hoje em dia, a Lucinha Araújo tem um super trabalho com a Viva Cazuza. Se você puder, ajude a Viva Cazuza e conheça mais sobre o vírus HIV. Use camisinha, se proteja e desmistifique o seu preconceito. Antes de mais nada, pesquise sobre o assunto. A situação hoje é totalmente diferente do que era nos anos 80. Viva Cazuza!